Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Indústria Sustentável. Hoje nós vamos conversar com Cibele Borges, ela que é coordenadora de sustentabilidade e ESG da Cimento Apodi. A empresa já desenvolve uma série de programas em que reforça suas práticas ESG e Cibele vai nos contar o que acontece no dia a dia da empresa. Auxileia Farias, coordenadora do Núcleo ESG da FIEC, segue nos ajudando a compreender esse universo da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável. Olá, Auxileia, seja bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez, Cris. Olá, Cibele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Cris. Muito bom estar aqui com vocês. Cibele, a gente sabe que a Cimento Apodi já tem um cotidiano de práticas sustentáveis e antenadas com essa nova agenda global. Eu queria que você nos contasse como é que foi que começou esse processo. Bem, Cris, primeiro parabenizar, né, pelo programa Indústria Sustentável. Eu acho que é bem pertinente, né, estarmos entendendo, né, o que é que torna uma indústria sustentável. A Cimento Apodi, eu estou desde 2017 acompanhando essa trajetória, né? E em 2017 nós percebemos a necessidade de sistematizar um processo de escuta dos nossos stakeholders. Então, o primeiro processo foi a matriz de materialidade, ou seja, entender tanto para a Apodi como para os nossos parceiros, stakeholders, quais seriam os temas principais, né? Essa materialidade, que é uma ferramenta, uma metodologia, ela está embasada na nossa matriz de riscos. Então, a Cimento Apodi, ela partiu daí, né? Entender quais são os impactos, né, dos nossos processos e como que os stakeholders entendem isso. Então, nós aplicamos um questionário para ouvir comunidade, clientes, fornecedores, os nossos próprios colaboradores, para eles nos ajudarem, né, ajudar a companhia a estabelecer esses temas materiais. Então, isso lá em 2017? Isso, em 2017 nós começamos o processo de diagnóstico de alguns stakeholders, não a materialidade especificamente. Sim. Em 2019 foi o marco realmente da materialidade, que aí resultou no primeiro relatório de sustentabilidade da Apodi, com base nessa materialidade. Mas em 2017 a empresa começou a perceber a importância de entender o seu território, né? Nós estamos no Vale do Jaguaribe, né? A nossa fábrica integrada é em Quixeré, né? Ali no Vale do Jaguaribe, e nós temos no Pecém o processo de moagem, né? Então, em Quixeré, nós iniciamos em 2017, por exemplo, com o Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe. Sim. Nós entendemos isso, assim, que não há sustentabilidade isolada. Não adiantava a empresa se preocupar somente com seus processos. Nós tínhamos que promover um processo de impacto na região. Então, nós coordenamos de 2019 até um pouquinho na pandemia mesmo, 2020, 2021, nós ainda éramos coordenadores desse comitê. Eram 40 instituições, era um processo bem interessante. Locais dessas instituições? Isso, de lá da região? Do Vale do Jaguaribe. Então, institutos federais, Universidade Federal de Russas, né, que tem, outras empresas, associações comunitárias, ONGs. Então, era um comitê para discutir. Nós tínhamos reuniões sistemáticas trimestralmente. A UFC era o vice-coordenador e eu acho que marcou muito o nosso propósito na época, que era realmente desenvolver, né, os nosros processos em conjunto com a sociedade, né? Nunca de forma isolada. Cibele, quando você disse que foi ouvir os seus stakeholders para saber, para dar o pontapé inicial nessa prática, vocês sentiram na Apodi uma pressão externa, pressão no bom sentido, assim, uma demanda externa para que isso fosse feito, ou foi uma iniciativa de dentro para fora, orgânica da empresa? Eu diria que foram os dois fatores, né? A empresa é uma empresa nova, nós temos aí menos de 15 anos, então uma empresa que nasce já com alguns preceitos, com alguns princípios, e naturalmente havia essa inquietação interna, né, por parte dos dirigentes, né? Mas também havia uma pressão da sociedade, eu não posso dizer que não, né? Eu acho que foram os dois movimentos, né? Uma indústria que chega numa área rural, né,
que está posicionada, a cidade mais próxima fica a 30 quilômetros. Então, naturalmente, há uma expectativa muito grande por parte da comunidade, da sociedade, que essa indústria ela responda por algumas questões, né? Então, eu diria que foram as duas coisas. Alcileia, você acha que esse processo da Apodi é um processo assim, próximo do que a gente pode chamar de ideal? Uma inquietação, como a Cibele falou, interna, dentro da empresa orgânica, e uma demanda que já se manifestava do lado de fora dos portões da Apodi. Você acha que esse processo é bacana, é o que deveria ser implementado? Assim? É o processo mais natural, né? Claro que a gente tem um pouco de tudo, depende da empresa, do contexto que ela vive e da própria maturidade da empresa, como é que ela está trabalhando isso. A Apodi é um exemplo dentro das práticas de sustentabilidade, como a Cibele mesmo falou, é uma empresa muito jovem, né? Mas já nasce com esse propósito. Então, sim, Cris, é o processo mais natural, mais assertivo, que seja interno, mas também, como faz parte de um contexto mais amplo, está, assim, sofrendo a cada dia mais, né, a pressão do mercado. Você avalia que esse processo, ele está andando de uma maneira, tem um fluxo estabelecido? Vocês encontram alguns desafios pelo caminho? Eu suponho que sim. E como é que está na prática esse processo? Eu gosto de comparar o desenvolvimento da sustentabilidade como um sistema de monitoramento constante, integrado dos impactos sociais, ambientais e de governança. Então, é um sistema, e a Apodi tem sim, né, um sistema de compartilhar os nossos indicadores para saber se nós estamos atendendo esses valores, né? Porque sustentabilidade é um valor da Apodi, inovação, pessoas, respeito. Então, com base nesses valores, nós precisamos montar esse sistema de monitoramento, né? Então, é um sistema integrado, não é um sistema da área de sustentabilidade, é um sistema da empresa como um todo, inclusive econômico, inclusive financeiro, né? Porque a governança, ela visa garantir que esses princípios sejam atendidos, mas também que gere lucro, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, para alguns até vai diretamente nesse ponto, né? Não, sustentabilidade é garantir a saúde financeira, não só, né? Então, esse desafio, Cris, ela é um grande desafio, quer dizer, você criar uma empresa que monitore de forma integrada todos esses impactos, né? Então, a área de sustentabilidade é um apoio para toda a empresa está monitorando isso, né? Então, nós temos vários processos internos, até porque nós aderimos ao Pacto Global em 2020, né? Então, isso faz com que haja uma necessidade de organização desses processos. O Pacto Global é um tema que nos interessa, né, especialmente, né, Alcileia? Mas a gente vai falar sobre ele no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos e hoje a gente está entrevistando aqui a Cibele Borges, que é coordenadora de sustentabilidade e ESG da Cimento Apodi. Cibele, a gente terminou o bloco falando sobre o Pacto Global. Como foi que vocês aderiram a ele? Sim, foi em 2020, né? Inclusive, já estávamos sentindo o efeito da pandemia e nós já vínhamos conversando e resolvemos aderir, né, ao Pacto Global, que é um movimento internacional de milhares de empresas que resolvem publicar o seu compromisso com a sociedade, né? Então, foi muito interessante porque foi ao encontro do que internamente os dirigentes, né, estavam conversando sobre sustentabilidade. A prática ESG, ela envolve uma série de fatores que vão muito além da sustentabilidade, do meio ambiente. E lá na Apodi vocês têm o tripé perfeito, né? Vocês pensam de uma maneira global nesse tripé de meio ambiente, responsabilidade social e governança. E eu vi que vocês têm alguns projetos na área de educação. Fala pra gente como é que vocês chegaram à decisão de promover a educação lá na região onde vocês atuam.
Bem interessante, porque em 2017, como eu lhe falei, nós começamos a fazer essa análise dos nossos impactos e fizemos um censo junto à comunidade do entorno da fábrica de Quixeré. É uma comunidade pequena e fizemos um censo, então fomos de porta em porta e entendemos aquele perfil da comunidade. E nós vimos que apenas mais de 50% da comunidade não tinha ensino médio. Então isso impactava diretamente no negócio, porque nós precisamos de mão de obra qualificada. E é até importante ressaltar isso, né, Cris e Alcileia, porque às vezes a gente acha que sustentabilidade é somente uma ação ambiental ou uma ação filantrópica, que o social é humanitário. Não, o social é algo estratégico para a empresa, né? Se nós temos pessoas e temos pessoas com potencial de empregabilidade, nós precisamos absorvê-los, né? Então, isso é sustentabilidade. E aí, com base nesse diagnóstico em 2017, o programa existe desde 2018, nós já atendemos mais de 500 pessoas, nós conseguimos beneficiar colaboradores próprios, inicialmente, depois colaboradores terceiros, familiares desses colaboradores, nós abrimos para a comunidade. E esse ano eu estou super feliz que nós estamos com uma turma em Quixeré com mais de 40 recicladores de materiais. Por que recicladores, né? Porque na nossa cadeia, inclusive, nós usamos o coprocessamento, ou seja, nós substituímos o combustível fóssil, né, o coque de petróleo, por resíduos, né? Então nós queimamos, né? Nós utilizamos a energia de resíduos industriais, de resíduos urbanos, que ainda está em processo de legalização aí para a gente poder processar, mas nós substituímos essa energia, né? Energia fóssil por energia renovável. E os recicladores estão nesse processo e ficamos muito felizes de contemplá-los. Inclusive, uma coisa puxa a outra, mas nós conseguimos um projeto de voluntariado, ou seja, nossos colaboradores estão ajudando essas pessoas, porque você imagina, né? Pessoas já com uma certa idade, às vezes mais de 10 anos que não estudam, voltam a estudar. Sim. Né? E muito legal o relato de pessoas que saíram, né, finalizaram o curso e já conseguiram um emprego formal, que era difícil, porque exigia ensino médio. Às vezes tem pessoas que conseguiram fazer uma graduação, iniciar uma graduação ou um curso técnico, né? Então, Cris, é algo assim extremamente gratificante, né? Desenvolver esse programa que se chama Construindo o Saber, em parceria com o SESI, com o Serviço Social da Indústria. As aulas ocorrem quinzenalmente na fábrica, que aí já é uma aproximação que a gente faz com o ambiente da indústria, né? Onde as pessoas elas já entram com educação para segurança, tem que estar atento aos processos de segurança dentro da fábrica. Eles almoçam lá, né? De 15 em 15 dias com almoço, o dia inteiro de programação dentro da fábrica. O dia inteiro dentro da fábrica. Os professores do SESI vão até lá. E já está acontecendo desde 2018, com mais de 500 pessoas impactadas. No PECEM também a gente faz. E fizemos até uma turma no passado com motoristas de betoneira do concreto, porque nós temos também concreto, né, nas nossas atividades. E foi fantástico, né, porque eles não têm tempo. Só que há uma flexibilidade por parte do SESI, não uma flexibilidade, mas uma metodologia chamada reconhecimento de saberes. Sim. Porque, na verdade, os adultos, eles já vivem, já se viram com português, com matemática, né? Aí vocês fazem uma espécie de nivelamento para saber em que nível eles estão para poder acrescentar saberes a esse nível, Exatamente. O SESI faz isso, né? Uma metodologia reconhecida pelo MEC. E é muito legal, porque são adultos, eles não vão ter necessariamente aquele modus operandi, aquele mindset de sala de aula, como os jovens, né, na sua idade escolar apropriada fazem. Então, eu acho muito legal essa parceria com o SESI para a gente também acho. O que você acha, Alcileia? A minha questão é a seguinte. Esse poder, toda semana a gente fala aqui do poder da educação e do poder... E como é importante promover a educação em todas as faixas etárias, em todos os níveis. Aqui a gente está falando de um poder irradiador, né? Sai de dentro da unidade, afeta
beneficamente a empresa, depois afeta beneficamente os arredores da empresa, daqui a pouco está afetando beneficamente toda uma cidade e região. Como é que você avalia esse processo? Avalio muito bem, Cris, porque é o contexto social do lugar, que é composto pela sociedade civil, pelo ente público, pela empresa privada e que todos fazendo parte desse contexto e a empresa, por sua vez, tendo essa política de engajamento com a comunidade, com foco no desenvolvimento econômico da comunidade e dela. Formata o quê? O equilíbrio do local. Ninguém cresce só, ninguém se desenvolve só. Sim. E a empresa começa a se ver realmente como um membro atuante e que promove o desenvolvimento desse lugar. Qualquer empresa pode ter acesso a esse projeto do SESI? Qualquer empresa pode ter acesso. Inclusive, nós temos grandes indústrias, pequenas indústrias, até iniciativas que não são indústrias. Venham ao nosso SESI, como bem a Cibele colocou, é uma metodologia já comprovada e aprovada, aliás, muito bem avaliada pelo MEC. O SESI tem atuado. A razão de ser do SESI é o social, realmente. A gente vai fazer a nossa última paradinha e na volta a gente vai continuar nesse tema. E a gente vai saber da Apodi como é que é o estabelecimento da empresa no mercado cearense. A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta para o nosso último bloco, que é uma pena, porque a gente ainda tem muito assunto para tratar aqui com a Cibele, da Apodi. Cibele, como é que surgiu a Apodi? Você me falou que é uma empresa muito jovem, né? Eu queria que você contasse para a gente esse comecinho. Tá. A Cimenta Apodi, ela foi fundada por um grupo de cearenses, né, de empreendedores cearenses. Começamos com a unidade de Pecém em 2011. Em 2015, nós estávamos operando já em Quixeré, né? Em 2017, nós fizemos uma joint venture com um grupo grego. Então, nós somos uma joint venture, 50% família Dias Branco e 50% esse grupo grego, que existe há mais de 100 anos com produção de cimento em mais de 14 países. Então, nós aprendemos muito com os nossos 2 acionistas que são referência no mercado. Nós temos aproximadamente 1.040 colaboradores, sendo 540 diretos e 500 aproximadamente terceiros, parceiros, né? Então, é isso, né? E como a gente comentou no início, é uma empresa nova que já nasce com os preceitos socioambientais. Então, nós temos o coprocessamento, nós temos o Waste Heat Recovery, que é um sistema de aproveitamento de gases que são de escape da produção para a geração de energia, então cerca de 20% da nossa energia da fábrica de Quixeré é desse sistema limpo, né? Inclusive, nós estamos para inaugurar o nosso parque solar, que também vai ajudar a Cimenta Apodi a ter uma base energética em Quixeré. Nós vamos ter um parque solar. Então, estabelecido vocês mesmos criaram, implantaram um parque solar de vocês. Isso, nós vamos inaugurar para operar já, se Deus quiser, esse ano, já operar o sistema solar. Então, nós temos o Waste Heat Recovery, que eu acho que é o único da América Latina que tem esse sistema de a cimenteira, e temos o coprocessamento, que utiliza resíduos para substituir o coque de petróleo, e vamos ter o parque solar. Então, ela já nasce com esses preceitos, né? Os próprios moinhos, existe um sistema nas cimenteiras de moinho de bola. No projeto da Apodi, são moinhos verticais. Então, exatamente para minimizar o uso de recursos naturais, né? E nós temos a inteligência artificial também. Nos moinhos, nós temos a inteligência artificial desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, né, campus de Russas, porque a Apodi também gosta desse negócio de parcerias com universidades, com instituições de pesquisa. Então, a nossa inteligência artificial foi produzida pelo UFC, implantada em Pecém e está em processo de implantação em Quixeré. Essa inteligência artificial é um robozinho que fica lá monitorando a melhoria do uso de recursos. Água, energia, materiais, fica monitorando para que a gente possa melhorar esse uso dos recursos. Você falou que a Apodi gosta desse negócio de parceria, e você também mencionou algumas
perguntas atrás, que vocês gostam de tomar iniciativa e chamar outras empresas para atuarem dentro desses programas que vocês já estabelecem, como você citou o exemplo da educação. Como é que é esse diálogo com as outras empresas? Eu acho fantástico e gosto demais quando dá certo, né? Em Quixeré nós temos uma parceria, por exemplo, com a Escatec Solar. Eu falo parceria porque é um projeto compartilhado, né? Ou seja, eu chego para a Escatec e digo, Escatec, a Apodi, ela prioriza a educação. Qual é a sua bandeira, o que é que você vai defender? Não, Cibele, então nós vamos trabalhar esporte. Então isso faz com que a gente tenha redução de recursos ou otimização de recursos e maior impacto. Né? Então nós fizemos isso em Quixeré, no PS100 nós temos a ESIP, né? Inclusive nosso diretor financeiro é presidente da ESIP, e o Amaral sempre estimula a gente a chamar as empresas. Então, para o Construindo Saber, nós convidamos sempre as empresas que estão lá para que elas mandem os colaboradores delas, podem ter aula na Apodi ou podem ter aula em outra empresa, mas a gente prima muito por isso. Essa ação associada, Auxileia, entre empresas, o caso da Apodi é uma empresa jovem que já nasceu dentro dessa agenda, mas ela atua num setor que talvez todos não estejam no mesmo nível de consciência ESG. Uma pode passar conhecimento para a outra. Como é que você vê esse processo? Deve passar, né? O compartilhamento dessas experiências é extremamente positivo. Não só pela cadeia de valor, né? Aquele relacionamento mais direto com a sua cadeia de fornecimento, com seus parceiros, mas também com todas as empresas que formam, como a gente disse há pouco, o contexto social e político daquele lugar. A gente precisa entender que a responsabilidade social é de todos para todos. Então, a Apodi, ela é uma referência em empresas que passam pelo processo de certificação da FIEC, tem muito essa política de fazer parcerias, de atender as dores da comunidade, ninguém pode atender todas, mas atender conjuntamente, o impacto é bem maior e, como a Cibele colocou, otimização de recursos. Cibele, você está no dia a dia do ESG lá na Apodi. Se você tivesse que escolher um desafio para enfrentar, se você tivesse só um que você julga mais necessário, são vários, eu acredito, qual que você abraçaria com todas as suas energias? Nós já começamos a abraçar, tá? O engajamento dos colaboradores. Então, só para você ter uma ideia, em outubro do ano passado nós estávamos lançando, nosso presidente, o Sérgio Maurício, aprovou a trilha de sustentabilidade, né? Que foi o projeto que nós estamos desenvolvendo esse ano. Nós fizemos o primeiro congresso Apodi de sustentabilidade. Por quê? Para quê? Para os nossos colaboradores, para eles entenderem que esse discurso, essa narrativa, ela não é da Cibele ou do diretor, do presidente. É preciso que todos estejam nesse mesmo discurso e prática, né? Então, nós estamos, por exemplo, Cris, nós tivemos o congresso que atendeu basicamente lideranças, mas todo mundo queria participar. Então, nós tivemos um engajamento muito maior do que a gente imaginava. Depois nós estamos executando as células de sustentabilidade que vai para chão de fábrica, sim, entre aspas, né? É o pessoal tático, o pessoal que está na operação e não tem tanta oportunidade de sair para fazer capacitações, congresso. E aí nós estamos fazendo oficinas de 1 hora para trabalhar os ODS prioritários, que nós falamos rapidamente dos ODS que é resultado do Pacto Global, né? É um movimento do Pacto Global. Nós temos 6 ODS prioritários, o 8, o 9, o 11, o 12, o 13 e o 17. E esses ODS, o que é que adianta nós estarmos aqui falando sobre eles e os nossos colaboradores não entenderem? Então, nós não queremos deixar ninguém para trás, então nós fizemos o congresso, estamos fazendo as oficinas e estamos também lançando talks, né? Nós convidamos pessoas externas e também diretores, lideranças nossos para estar conversando sobre os nossos ODS. Tudo isso para engajar os nossos colaboradores. Então, nós já começamos a abraçar a Cris, mas esse é o nosso propósito hoje, que é não deixar ninguém para trás e não ser um discurso da área de sustentabilidade, que todo mundo esteja com o mesmo discurso e prática. Transversalidade. Isso. Com essa lição de ESG, de sustentabilidade, de governança e de engajamento,
A gente encerra mais um Indústria Sustentável. Eu quero te agradecer, Cibele. Muito obrigada por ter estado conosco. Muito obrigada. Foi um prazer estar com a Auxileia, com você, falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, Auxileia. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima, Cris. Até a próxima segunda-feira, você também.